o Chevrolet Prisma sempre foi um carro com bons números de vendas aqui no Brasil, desde a época em que ele era um sedã simples baseado no Celta. Acontece que ele precisou mudar de nome para entrar finalmente no pódio dos carros mais vendidos do Brasil. Agora, como o Onix Plus, ele conseguiu ser o terceiro carro mais vendido do Brasil em 2020. Antes de continuar essa história, eu quero te pedir para se inscrever no canal do Primeira Marcha, curtir, ativar as notificações e continuar acompanhando que vem muita coisa boa por aí. Agora, roda a vinheta! Esse Onix Plus não tem nada a ver com aquele sedã meio sem graça que era baseado na primeira geração do Onix. A GM não gosta muito que a gente fale isso, mas boa parte do desenvolvimento desse carro aconteceu na China, o que não é nenhum problema se você não é daquelas pessoas que são contra o país mais populoso do mundo. Mas esse não é um vídeo sobre geopolítica e eu não vou entrar nessa polêmica. Vamos seguir adiante. Esse carro foi sim desenvolvido na China, mas com um time de engenheiros de vários países, incluindo brasileiros, e apareceu pela primeira vez no Salão de Xangai de 2019, muito antes do coronavírus. E essa versão brasileira é provavelmente a melhor do mundo e tem várias coisas bem interessantes. A começar pelo motor. Depois de anos de resistência, a GM finalmente aceitou e criou um motor 1.0 de 3 cilindros turbinado que estreou em Onix e Onix Plus. Ele tem 116 cavalos, 16,8 kg de torque e atende a praticamente todos os requisitos dos exigentes clientes brasileiros. Ou seja, anda bem e bebe pouco. Tenho certeza que pouquíssima gente vai ficar com saudade do Cobalt com motor 1.8. Falando nesse outro aí, o Onix Plus é o maior responsável pela morte do Cobalt. Não que eu esteja sentindo falta daquela obra-prima do design que era o Cobalt, não é? Mas brincadeiras à parte, o desenho do Onix Plus é muito mais bem resolvido. A dianteira é idêntica à do Onix Plus, um tanto quanto genérica. Mas essa versão aqui, a Premier, tem esses faróis com projetor e a luz diurna de LED aqui na base do para-choque. Eu achei ela um pouco fraca, em tese ela serve como luz diurna de LED, nas estradas você não precisa acender os faróis. Para me garantir, eu prefiro acender o farol e evitar uma multa. Continuando o tour pelo design, vamos lá? O Onix Plus ele tem uma silhueta bem clássica de sedã. Não vai virar nenhum clássico como o Vectra, mas ele é bem estiloso. E o melhor ângulo desse carro é o da traseira. Chegando aqui, ó, ele tem um visual bem cheio de personalidade, principalmente por causa dessas lanternas, que tem vários recortes. E na linha 2021, nessa versão aqui, que é a mais completa, tem luzes de LED. Além de ser bonito, o Onix Plus também manda bem no espaço. Olha só. O porta-malas tem 476 litros. É bem grande, é um pouco menor do que o latifúndio que era o Cobalt, mas com certeza acomoda bem as bagagens de uma família. Vamos continuar aqui o tour pelo Onix Plus. Olha só, esse carro também manda bem no espaço interno. A gente consegue ver aqui que mesmo pessoas mais altas conseguem se acomodar bem com entre-eixos de 2,60 metros, olha só. Descansada, aproveitar o Wi-Fi e mandar mensagem bonitinho. Ih, tá gravando? Vamos lá. As viagens com o Onix Plus ficam mais legais porque esse carro tem internet nativa. É isso mesmo, com o Wi-Fi a bordo você pode conectar até 7 dispositivos ao mesmo tempo. Isso é muito legal, só que tem um preço. Os pacotes oferecidos pela GM custam entre R$ 30 e R$ 85 por mês. É praticamente o preço de um plano de celular. E aí é com você decidir se vale a pena pagar isso todo mês para disponibilizar o Wi-Fi para geral aqui no Onix Plus. Para continuar falando de conectividade, eu pulei aqui para o banco da frente para contar uma das novidades da linha 2021 aqui no Onix Plus. Esse carro já tinha carregamento por indução, sem fio, só que ele não era muito útil quando você queria espelhar seu telefone na central multimídia. Pois bem, a novidade é que agora existe a possibilidade de espelhamento Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O espelhamento é feito para essa excelente central multimídia MyLink com tela de 8 polegadas. E aproveitando que eu estou aqui na parte dianteira do Onix Plus,
falar um pouquinho sobre o acabamento desse carro. Os materiais são bem simples, é basicamente tudo de plástico rígido. O lance é que essa opção aqui, a mais cara da linha, tem esse acabamento com uma textura na cor caramelo, que praticamente se estende por todo o painel. Eu pessoalmente não sou muito fã dessa combinação de cores, mas é isso, é gosto e gosto não se discute. Além do painel, o acabamento em caramelo também está presente nos bancos, que são revestidos parcialmente em couro. Um ponto negativo é que eles não têm o ajuste de altura do encosto de cabeça, que são feitos em peça única. Mesmo assim, eles são bastante confortáveis. Bom, e já que eu estou aqui posicionado, eu vou aproveitar, colocar o cinto, sair para dar uma volta com o Onix Plus e no caminho eu conto para vocês sobre como é dirigir esse carro. Vamos lá falar um pouquinho agora sobre como é dirigir o Onix Plus Premier. Com exceção da versão mais barata do Onix Plus, todas são equipadas com um motor 1.0 turbo, 116 cavalos, 16.8 kg de torque, igual eu já falei no começo do vídeo. Esse motor, em números, ele não é o mais potente da categoria, entre os turbo. O motor turbo da Volkswagen, por exemplo, é mais potente. Só que, nesse caso, a GM conseguiu um casamento mais harmonioso entre motor e câmbio do que a Volkswagen. Então aqui, esses números de potência e torque, na verdade, fazem pouca diferença. E o conjunto da GM é um pouco mais ágil do que o conjunto da Volkswagen. Lembrando que aqui o Onix Plus também tem uma transmissão automática de 6 marchas. Nos outros aspectos, o Onix Plus vai bem, ele tem uma direção precisa, o volante é bem leve para as manobras. Só que uma coisa que me incomoda aqui é que o acelerador ele é um pouco sensível demais. Então às vezes você pisa e o carro vai um pouquinho mais do que você imagina. Você não tem aquela sensação de controle igual você tem no Virtus, por exemplo. Eu também acho a dirigibilidade do Virtus um pouquinho mais aprimorada, o acerto de suspensão, de direção, um pouquinho mais duros, né? Aqui no Onix Plus ele é um pouco mais molenga, mas nada que comprometa também, isso daí são características das marcas. Eu acho que nesse segmento, a referência hoje em dirigibilidade, na verdade são duas referências para mim. O Virtus é uma delas e o novo Versa, apesar de ser aspirado, não ter tanta potência, eu acho que é uma outra referência em posição de dirigir, em como o carro te veste e dinamicamente como o carro se comporta. Eu falei um pouco mais cedo no começo do vídeo que a GM demorou para adotar o motor 3 cilindros, né? A empresa tinha uma resistência com essa construção e um dos motivos é que os motores 3 cilindros vibram mais do que motores de 4 cilindros. Acho que a GM demorou tanto para trazer um 3 cilindros que quando trouxe, fez isso com muita competência. Porque esse motor aqui, em termos de vibração, ele não parece um 3 cilindros. Eu vou parar agora de novo no farol, vou continuar falando com vocês vão perceber que em marcha lenta ele não é aquela coisa que fica chacoalhando, as câmeras estariam tremendo agora, não, muito pelo contrário. A GM fez um trabalho exemplar e isso vale tanto para o 1.0 que equipa esse modelo, como para o 1.2 que está presente no Chevrolet Tracker. Falando em termos de equipamento, o Onix Plus Premier 2, que é a versão mais completa, é bem recheada em equipamentos, ela tem itens que é bem difícil de encontrar nesse segmento. E vamos lá para a lista. Esse carro tem acesso por chave presencial, partida por botão, tem 6 airbags, ar-condicionado digital, os bancos de couro. Esse carro também tem o carregador por indução que eu já comentei, controles de tração e de estabilidade, alerta de ponto cego e estacionamento automático. Esse último item é de fato uma raridade nesse segmento. Lá fora, entre os itens de acabamento, ele tem rodas de 16 polegadas e a luz diurna de LED. E o pacote robusto é um dos pontos fortes desse sedã. Aliás, o equilíbrio é a principal explicação para o sucesso do modelo. Ele não é muito ruim em nada. Pode não ser o melhor em dirigibilidade ou espaço interno, mas também não desaponta em nenhum dos principais aspectos levados em consideração pelo cliente aqui no Brasil. Além de tudo, na versão topo de linha, ele é mais barato do que o Virtus e do que o Versa, por exemplo. Assim, fica fácil entender porque ele terminou 2020 como o terceiro carro mais vendido do Brasil. Espero que você tenha gostado e até a próxima!